Vou tentar gravar hoje. Tudo bem, querida? Tudo, graças a Deus, também faz. Amém. Gente, nós vamos estudar hoje tema... Deixa eu achar aqui. Tema 3 já foi, né? Tema 4. Isso. Boa noite, Sávio. Vamos estudar o tema 4, módulo 4. Exemplos de comunidades espirituais. Muito bom. É bom que a gente fala mais um pouquinho do umbral, né? Que a gente começou a falar, depois continuou falando no grupo. Acho ótimo essas discussões. É porque nos muito interessou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem vai ler para nós. Eduardo, você podia ler para nós hoje, hein? Tá com a câmera ligada aí. Já deu uma autossugestão. Captei. O microfone está desligado, eu não ouvi não. O que você acha de ler? Pode ser? Pode até ler, mas eu não achei ainda não. É a página 247. Eu aguardo. Eu tô olhando. Deixa eu ver aqui quem está presente. Eu falei que todo mundo. Tiane, boa noite. Não tinha falado com a senhorita. Boa noite. É 247. Exemplos de comunidades espirituais. Vamos estudar um pouquinho mais, né? Das colônias. Aí eles vão usar até uma referência do livro Libertação, que eu falo muito aqui. Que eu amo esses livros. Gente, eu estou um pouco desatualizada de livros, porque eu fico muito agarrada nesses livros de André Luiz e Manuel Filomeno, de Divaldo. São livros que têm muita informação. E aí eu acabo não sabendo de livros novos, as pessoas me falam e eu nunca estou sabendo. A não ser o do Divaldo, né, que é Mundo de Regeneração, mas também é de um autor antigo, Manuel Filomeno. Gente, lembrando que sábado vai ser minha aula de reposição da segunda-feira. Sábado a partir das 4h30, não foi isso que eu falei? Isso, 4h30. E eu vou repor a aula da segunda, do dia 21, porque eu estarei viajando. Boa noite, gente. Boa noite, Cláudia. Só lembrando, tá? E aí, a partir do dia 26, que é o outro sábado, eu vou começar o estudo psicológico do livro Poder do Agora. A minha intenção é fazer estudos psicológicos de autoconhecimento, dar uma aprofundada, para ajudar aí nessa questão da mediunidade, tá? E depois desse livro, eu vou pegar um livro de Joana de Ângeles. Então, quem se interessar e quiser me ajudar, eu vou ficar muito feliz e agradecida. Achou, Eduardo? Eu chego dia 26 aí, sábado, ó. Nossa, que bom, mulher. Meia-noite. Você vai no nosso encontro do dia 10? Vou mesmo? Ai, que maravilha. Feliz, hein? Boa noite, Jorge. Boa noite. E aí, Eduardo, nada, filho? Acho que eu vou achar por outro lugar. Tadinho, eu vou começar a ler. Aí, quando eu fizer a pausa, você continua. Tá. Bota a apostila, alguém, por favor, lá no grupo para ele, gente. Por favor. Eu peguei lá Ah. do WhatsApp de novo. Ah, beleza. Vamos lá, aí você continua quando você achar. Vimos no tema anterior as comunidades do plano extrafísico,
As principais características das sociedades encontradas no mundo espiritual, que embora apresentem certa similitude, são distintas entre si, como assinala o enfermeiro Lisias, da colônia Nosso Lar, um dos primeiros amigos de André Luiz no mundo espiritual. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. No estudo atual, são citados em seguida alguns exemplos de comunidades espirituais com o intuito de fornecer visão panorâmica e ilustrativa da realidade extrafísica que cedo ou tarde todos nós iremos habitar. Ok, gente? Tudo bem aí? Vamos lá. 1. Comunidades abismais. São as comunidades que integram regiões denominadas trevas ou abismos, marcadas por grandes padecimentos em decorrência das viciações e ou atraso moral dos habitantes que temporariamente ali se encontram. 1.1. O Vale dos Suicidas. Habitantes, suicidas de diferentes categorias. Características ambientais. A luminosidade solar escassa porque a luz é filtrada por névoa densa permanente. Vegetação sinistra, seca, contorcida. As árvores possuem pouca folhagem, presença de muitas plantas exóticas, como descreve um suicida que ali viveu. Isso aqui está em Memórias de um Suicida, que inclusive eu estou lendo. Fora eu, surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolar panorama era composto por vales profundos, a que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza, verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que o martirizavam. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse em suas horas de desesperação. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante e gelado. Condições espirituais dos habitantes. Ecoam no ambiente muitos gemidos, súplicas e choros humanos. O desespero, a dor profunda, a mágoa e o remorso são sentimentos dominantes, expressos nesse sofrido relato de um ex-suicida. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram e se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas. Então a gente pode ver que o sofrimento do suicida é muito grande. E depois que ele é resgatado, que eu já estou na parte do livro que ele foi resgatado, ele e os amigos dele. E eles sofrem muito. Mesmo no hospital, eles sofrem bastante, eles sentem muita saudade dos entes queridos. E a impressão que eu tenho é que eles não tinham condição de sair dali. Aí eu estou numa parte que eles vão, tinha um que estava muito sofrido e que ele ia rever a família através de um aparelho que eu não entendi bem como que é, um aparelho magnético. E aí eu tô nessa parte, aí eu não sei o que vai acontecer. E todo mundo que tá, os amigos lá, que estão internados no mesmo quarto,
estão acompanhando ele neste momento. Então é muito sofrimento, né, gente? O sofrimento maior. Ah, que bom, Aline. É um livro muito bom. O maior sofrimento espiritual que tem depois da morte é, com certeza, o do suicídio. Tem vários tipos de sofrimento, né, gente? Quem comete crimes também não deve ser fácil, não. Mas o suicida, na minha opinião, bate o recorde. Então vamos lá. Número 1.2. Achou, Eduardo? Achei. Então começa aí, por favor. Vai. Uma cidade estranha. Habitantes. Espíritos vinculados à prática do mal. De variada expressão. Características ambientais. Reflete vasto domínio das sombras, com baixíssima luminosidade solar, revelando escuridão completa em certos locais. Há uma espécie de fumo cinzento que envolve permanentemente a região. Praticamente não há volitação, mas esta não se revela de todo impossível, pois alguns habitantes mais intelectualizados dominam a técnica. Contudo, apenas realizam voos rasantes, muito próximos ao solo. A vegetação tem aspecto sinistro, há árvores, mas com pouca ou nenhuma folhagem. E os poucos galhos são ressecados. Detecta-se a presença de aves acoureiras, corvos enormes, lembrando figuras monstruosas, etc. Condições espirituais dos habitantes. Gregório, o nome do governador da cidade, à época da visita de André Luiz e companheiros, era uma de inqualificável impiedade. Sátrapa. Que aliciou. Sátrapa. Conheço a palavra. Nem eu. Nem eu. Inqualificável. Pegar o dicionário. Inqualificável impiedade. Que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. André Luiz recorda ainda que o que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. O orientador Rúbio, líder do grupo Invisível Socorrista nessa região abismal, também informa: quase todas as almas humanas situadas nestas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano de oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados e as acalentam desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da destratificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns e, por isso, preservam apaixonadamente um sistema de furto psíquico, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. Ok, gente. Só um pouquinho, Eduardo. Deixa eu fazer um comentário aqui. Deixa eu ver o que o Joel descobriu que é sátrapas.
Nome dado a governadores de províncias. Gente, esse livro é maravilhoso, eu super indico, eu sou apaixonada por ele. Na verdade, ele é um livro de estudos para mim, já estudei ele. Eu fiz uma classificação de espíritos do umbral, eu usei ele, porque ele tem muitas categorias interessantes, como a do Gregório, que é o grande governador, o grande juiz. Tem vários juízes no plano espiritual. E eles, como diz aqui, eles se alimentam das energias dos encarnados. Tem uma hora que o Gregório, no livro, ele fala para Gúbio, né, que Gúbio pede. O Gúbio vai até esse lugar horrível e pede para Gregório para entrar na falange de espíritos que estavam obsidiando Margarida, que era a que já tinha sido filha dele e era um espírito especial para ele. Ele estava descendo à Terra para poder salvá-la da obsessão. Mas o Gregório, ele era o governante desse processo obsessivo e tinha 60 entidades comandadas por ele na casa dela. Ou seja, ela estava altamente obsidiada. E aí o Gúbio pede para ele, para deixar que ele entrasse na falange. Aí o Gregório fala para ele que não tinha mais muito o que fazer, que o quadro estava quase concluído e que muito pouco tempo a Margarida ia desencarnar. Aí o Gúbio pede, mas pediu em nome de Matilda, que foi mãe de Gregório, que foi assim que Gregório concedeu, porque senão ele também não concederia. É isso aí, é isso mesmo. Gregório é o que chamam, é o grande gênio do mal. É lindo o livro e Gúbio desce para salvar Margarida. Aí o Gregório vira para o Gúbio e fala assim: eu preciso do alimento psíquico de Margarida. Eu me nutro, eu me alimento, ele usa essa palavra. Eu me alimento do material psíquico de Margarida. Olha que interessante, gente. A Margarida já tinha sido mulher dele em outras vidas, era um espírito caro para ele. E ele queria que ela desencarnasse para ele ficar com ela. Só que ele fala para Gúbio que não queria que ela soubesse que ele era o responsável. Então ele armou um cerco para ela achar que ele era o salvador dela. Para ela poder ficar do lado dele. É igualzinho aquelas séries da Netflix, gente. Aquelas séries da Netflix que tem. Aquelas séries de crime organizado e tal. É igualzinho. É mesmo. É um umbral ali descrito. É um umbral. Então, gente, é muito interessante esse livro. Eu super indico. Tem radionovela, tem ela de audiobook, tem ele de tudo quanto é coisa. Qualquer coisa que você for fazer, algum serviço maquinal assim que dê para você ouvir, você organizar as coisas, organizar guarda-roupa, limpar a casa, lavar carro, alguma coisa assim, dá para botar. Eu sempre quando eu vou limpar a casa, eu boto palestras, né? Mas é porque eu já li esses livros, estou sempre lendo. Então eu boto palestras, mas vocês podem botar audiobook dos livros, tem todos. André Luiz tem todos, tem audiobook, tem novela, tem PDF, tem Spotify, tá? Esses dias eu ouvi no Spotify, podcast, eu ouvi do livro 50 anos depois, de Emmanuel. Eu tava fazendo um servicinho maquinal e aí eu botei e fiquei ouvindo a novela, lindo. Então super indico aí, tá, gente? Vamos lá, alguém tem alguma coisa para falar? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. 2. Comunidades do umbral. Habitantes podem ser classificados em dois grandes grupos. A. Espíritos ainda presos às paixões e às sensações da vida material. B. Espíritos benfeitores, que se encontram nos postos de auxílio em missão de socorro e esclarecimento. Características ambientais. O espírito Lísias, personagem do nosso lar, informa que o umbral começa na crosta terrestre, é a zona obscura
sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Temos notícias de que nas regiões inferiores do umbral, aquelas que se encontram mais próximas da crosta terrestre, os espíritos sofredores que habitam a região revelam uma característica comum. Estão sempre com fome e sede e se apresentam vestidos de andrajos. Persistem outras necessidades fisiológicas, semelhantes às comuns aos encarnados. A paisagem é normalmente úmida e escura. Há pouca água e vegetação no ambiente. Ocasionalmente transitam na região bandos de seres humanos de aparência animalesca. Condições espirituais dos habitantes. André Luiz esclarece que, devidas às condições reinantes, o umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima as prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacar, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Ok, vamos dar uma paradinha aí. Gente, olha só, essa parte aqui é bem interessante porque está bem próximo de nós, né? Essa cidade estranha também é uma cidade do umbral, mas é uma cidade onde a prática do mal ela é bem exorbitante, né? Ela está bem característica. E tem esse outro umbral aqui, que são postos de auxílio, né? Que os espíritos socorristas atendem espíritos ainda presos às paixões e às sensações da vida material, que eu acho que isso aí cabe bem pra gente, né? Porque de uma forma geral, nós somos apegados às coisas materiais, né? Não, cada um no seu tempo, do seu jeito, uns mais, uns menos. Mas nós ainda somos bem apegados às questões materiais, às necessidades básicas. E aí, como ele falou aqui, ó, o umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Isso aqui a gente vai entrar no psicológico. O que são resíduos mentais, gente? É importante a gente entender isso, para a gente se situar no nosso processo de evolução espiritual. Para o ego não nos iludir, para que a gente não ache que a gente é mais do que é, e para que a gente também não se diminua, né, de maneira injusta também. Então vamos lá, o que é resíduos mentais? Acho que poderia ser qualquer pensamento que você cria. De quê? De qualquer coisa que você sintonize, na verdade, né? Você vive, né, o tempo todo querendo. Não sei. Bom, ótimo. Quem dá mais? Vamos fazer uma vaquinha aqui sobre resíduos mentais. Eu penso que talvez seja esse sentimento, amor, medo, angústia. Mas aqui ele está falando que o umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais, ou seja, tem que acabar com isso. Então aqui ele está falando de uma coisa ruim. Resíduos é resto, não é isso? É como se fosse lixo. É o mesmo que chamar de lixo mental. O que é lixo mental, gente? Tem várias palestras sobre isso. A NET fala bastante. Quem dá mais? Cadê o povo que gosta de falar? Verônica, senhor Jorge, Morgado, estão muito quietinhos. Cláudia, cadê Cláudia? Caiu? Gente, Cláudia caiu, eu nem vi. Oi, gente, boa noite. Ei, Raquel. Tudo bem? Seriam os ressentimentos também, os ressentimentos, aquelas angústias que a gente tem, então as coisas que,
você não... Aquele ressentimento, aquelas mágoas, né, Cris? Vão criando os miasmas, né? Porque a gente não resolve. Coisas que a gente não resolve, vão ficando aí. Tá, legal. Legal, boa colocação. Mas, Verônica, Não sei que seria no nosso dia a dia, a gente vai vendo tanta coisa ao mesmo tempo, principalmente com tecnologia hoje, a gente vai acumulando várias e várias coisas, várias imagens, várias conversas, e isso vai poluindo a nossa mente, né? Não sei se seria isso. tá O ótimo. nosso sentimento em relação a tudo isso. Tá ótimo, ótimo, ótimo. Era isso que eu queria. Eu queria que vocês falassem. Alguém dá mais? Quero ouvir vocês. Quem mais tem uma opinião sobre o que é lixo mental, falta de perdão? Obrigada, Marilu. Quem mais? Quem está projetando a câmera? Joel clicou alguma coisa errada aí, Joel. Gente, olha que legal, esqueci. Tem como colocar o PDF aqui, quem tiver em notebook, colocar em PDF o livro para a gente ir acompanhando aqui na tela. Esqueci, eu estou fazendo isso no outro grupo. Quem dá mais sobre lixo mental? Alguém tem mais alguma? Jorge, meu linguarudo favorito. Tá quietinho demais, gente. Tem caroço nesse angu. Gente, lixo mental. Sexualidade, não. Eu vou compartilhar depois a palestra da Anete Guimarães falando sobre isso. Pesquisas recentes, brasileiros, arrependimento, não sei. Esse não sei é de quem não quer pensar, hein? Gente, pesquisadores brasileiros pesquisaram a causa do Alzheimer. Eu vou dar spoilers da palestra dela, tá? Mas assistam que ela explica especificamente. A causa do Alzheimer é o chamado lixo mental, porque ele destrói umas células. Eu não me lembro se é o hipocampo. Eu não vou lembrar os nomes, que ela é médica, ela sabe. O lixo mental destrói a proteção de uma célula importantíssima, fazendo com que a mente, o cérebro não consiga mais dar conta do lixo mental. E o que seria então lixo mental que faz acontecer isso? Lixo mental é tudo aquilo que a gente fica remoendo, preocupação, ou seja, algo do qual a gente não pode fazer nada para modificar. Por exemplo, crianças na Bósnia foram assassinadas. Eu fico falando sobre isso, repetindo isso, angustiada com isso, sofrendo com isso. O que eu posso fazer em relação a isso? Nada. Se eu ficar pensando sobre isso, isso é lixo mental, isso corrói nosso cérebro. Então, lixo mental é preocupação excessiva. E a gente tem vivido de quê? Preocupação excessiva. Todo mundo preocupado excessivamente com o coronavírus, só falando nesse assunto, só falando. Então, ela fala que para a gente acabar com o lixo mental, a gente tem que se propor a novos conhecimentos. Gente, eu não consigo tirar isso aqui que o Joel fez aqui. Joel, você tem que tirar essa tela que você compartilhou aí. Eu não consigo tirar. Eu vou te remover, você entra de novo, por favor. Ele deve ter clicado, coitado. Ele se atrapalha um pouquinho. Isso, quem sofre de ansiedade acumula lixo mental, porque dos sintomas da ansiedade é preocupação excessiva. E aí, preocupação, tudo o que você fica remoendo na cabeça e você não pode fazer nada para mudar, então você está preocupado com as obras da Feijó, por exemplo.
Ah, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá, eu posso doar, posso fazer um evento, posso trabalhar com feijão. Aí sim, aí isso é ação, né? Agora, se eu estiver preocupado com uma coisa que eu não posso fazer nada, meu pai está doente, meu pai vai morrer, meu pai não vai se cuidar, e ele não muda nada. O que adianta? Nada. Eu fico remoendo aquilo, fulano está fazendo tudo errado. A gente fala muito isso. Fulano está fazendo tudo errado, eu não sei mais o que fazer para ajudar ele, e fica remoendo isso, e fica tentando consertar isso, fica tentando consertar os outros, e fica pensando nos outros, e o outro não quer mudar. Isso é lixo mental. Então, as condições reinantes, devido às condições reinantes, o umbral funciona como região destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Então, se a gente estiver acumulando lixo mental, nós vamos para o umbral, ficar provavelmente nesse posto de atendimento, até que esses resíduos mentais se acabem, se esgotem. Por isso que eu falei que nós temos uma grande chance de ir para o umbral, isso não é problema nenhum. Eu brinco muito sobre isso, tá, gente? Para desmistificar um pouco essa ideia de medo que as pessoas têm do umbral. E até para a gente se situar, porque é melhor a gente ter uma surpresa boa do que uma surpresa desagradável. Então, se a gente ficar achando que vai para uma colônia espiritual boa e às vezes a gente não tem condição, isso pode ser muito decepcionante, como eu já li vários casos, né, dos livros de Manuel Filomeno, de espíritos que chegaram lá achando que ia fazer acontecer e não foi bem assim a história. Então é melhor a gente ter uma surpresa boa, né, do que uma surpresa desagradável. Então não tem problema nenhum a gente achar que vai passar, ficar no hospital, no posto de socorro, no umbral mesmo. Por quê? É melhor a gente sempre trabalhar confrontando o ego, porque o ego nos prega peças. Gente, é por isso que eu vou dar o estudo do livro Poder Agora. Ele fala muito sobre ego. O ego sempre nos coloca numa posição aonde nós não estamos. Então, o umbral é lugar de lixos mentais. O umbral é um lugar de pessimismo. Eu tinha uma vez no meu grupo de estudo, há uns anos atrás, eu tinha uma companheira que ela estudava, mas ela estava sempre voltada para o pessimismo. Era um pessimismo de tudo, era uma reclamação de tudo. A gente fazia os nossos encontros presenciais, depois, durante a semana, ela mandava mensagem para mim, chateada com a fala de alguém, que o grupo estava contra ela, que o grupo estava com preconceito com ela. Gente, não tinha nada disso. Ela tinha uma visão tão pessimista de tudo, que ela via que tudo estava contra ela. O que é isso? É ego. É como se o mundo girasse em torno do umbigo dela. Gente, o povo não está nem vendo ela, gente. A gente tem que acordar para o povo nem está vendo. Cada um está preocupado com o seu próprio, com a sua própria vida. E aí a gente acha, ai, tá todo mundo me olhando, ai, tá todo mundo me reparando. Gente, isso é ego, gente, pelo amor de Deus. E aí essa pessoa muito pessimista, muito reclamona, era espírita, era médium, trabalhava em reunião mediúnica, mas não ficava em lugar nenhum, porque tudo estava ruim, tudo reclamava. Aí eu pergunto para vocês, o que adianta? Vai para o umbral. O que adianta trabalhar na mediunidade, no meu espírito, se o espiritismo não modifica internamente? O objetivo do espiritismo é nos modificar internamente. Então a gente pode estar encalacrada dentro da casa espírita, amarrada lá dentro, que se a gente estiver reclamando, falando mal dos outros, vendo tudo negativo, criticando todo mundo, gente, é umbral. Você já está vivendo umbral encarnada. Por quê? Uma pessoa nessas condições mentais, quando desdobra do sono físico, ela vai para regiões umbralinas, gente. A gente não precisa desencarnar para viver umbral.
Eu tenho vários amigos espíritas que me confidenciam pesadelos horrorosos. Não que isso seja uma regra, tá, gente? Estou falando que a cada caso é um caso. Mas tem companheiros meus que têm pesadelos de obsessão, de bicho perseguindo e de sexualidade, que já denota, e eu converso isso com eles, já denota uma certa predisposição para o umbral. Não é uma regra, tá, gente? Não é uma regra. A gente tem que se analisar. Por isso que eu vou fazer o estudo psicológico para a gente se conhecer. O livro Poder do Agora, ele é muito profundo, ele é uma linguagem extremamente psicológica e ele é muito parecido com a doutrina espírita. Então a gente precisa se olhar, se entender, para a gente ver aonde que a gente está. Porque às vezes a gente está preocupado aqui, meu Deus, será que eu vou desencarnar, vou para um umbral, vou para um plano? Sendo que eu já vivo isso. A grande pergunta é, onde nós estamos nos colocando hoje? Hoje, eu estou aonde? Mentalmente. Eu estou numa colônia espiritual de aprendizado. Por quê? A gente aprendeu com o André Luiz que tem muitos encarnados que desdobram no sono físico e vão assistir palestra, e vão se preparar, e vão fazer tratamentos espirituais, e vão fazer cursos. Tem esse pessoal aí, gente. Olha que bacana. Isso vai depender de quê? Do nosso desejo central, que também está em André Luiz, livre ação e reação. Então, a pergunta que eu lanço hoje no nosso estudo é: mentalmente eu estou aonde? Em que plano espiritual eu me encontro? Eu estou o quê? Eu estou alimentando lixo mental? Desespero, preocupação, antecipação de futuro? Aí a NET, eu mandei aquele... Gente, assistam aquele vídeo que eu mandei no grupo sobre a NET, falando de... Ela começa falando que casais felizes não compram. Isso foi uma pesquisa de marketing maravilhosa, da NET Guimarães. No final, ela fala de pessoas fracassadas e pessoas bem-sucedidas. Maravilhoso! Assistam! E ela fala que pessoas bem-sucedidas são as que estão no futuro, não no passado. O depressivo está no passado. As pessoas bem-sucedidas estão no futuro, mas para planejar. Não é para a gente confundir a ansiedade, que o ansioso está no futuro. Mas ele está no futuro como diferente. Ele está no futuro para controlar o futuro, para remoer, para criar lixo mental. A pessoa bem-sucedida, ela está no futuro para planejar, programar e se mover. Entendeu? A diferença? Gente, assistam o vídeo. É um dos vídeos mais maravilhosos dela. Eu botei lá no grupo. A NET é sensacional, né, gente? Então, é isso aí. A questão que eu coloco hoje no nosso estudo é para a gente se autoanalisar aonde mentalmente nós estamos. Nós estamos tendo pensamentos repetitivos? Nós estamos tendo pensamentos, e aí falaram de mágoa, arrependimento. Se eu fico remoendo, isso é lixo mental. Tudo que eu fico remoendo, tudo que eu fico pensando muito, ruminando, em psicologia a gente usa muito esse termo, ruminação de pensamento. O que é isso? É ficar andando em círculo. Tudo que eu ficar ruminando é lixo mental. E aí a gente vai avaliar. Eu tô alimentando lixo mental, para onde que eu vou? Para uma zona purgatorial, para poder isso se esgotar. Agora, se eu tenho pensamento elevado, pensamento no alto, tem outro tipo de pensamento que também passa desapercebido, tá? Que o ego mascara. O ego faz com que a gente pense que ele é correto, mas na verdade ele não é. É o moralismo. Isso é muito comum no espírita. Porque como o espírita ele assume essa consciência de que eu preciso fazer o certo, ele começa a virar fiscal alheio. E aí a nossa família passa a tomar ranço do espiritismo, que a gente vai ficar corrigindo os outros. Vocês já viram isso?
A gente começa a corrigir, ó, não pode fazer isso porque Jesus, porque Deus, porque Kardec. A pessoa toma ranço de Kardec. Já tomaram ranço de mim, sem eu nem conhecer. Uma vez tinha um casal de amigos gays no meu estudo, que eu amo de todo o coração. Eu conhecia só um que era espírita e participava do meu estudo. O marido dele me detestava. Podia ouvir falar do meu nome. Porque tudo, o companheiro que estava no meu grupo, chamava a atenção dele e falava, a Kelly ensinou. Gente, o homem pegou ranço de mim. Por fim, a gente se conheceu, virou melhores amigos, acabou isso. Mas foi complicado. Gente, foi complicado. Então, a gente vai querer ensinar para os outros, coisa que a gente ainda nem sabe ainda, nem faz. A gente começa a querer moralizar os outros. O espírita faz muito isso, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque isso cria ranço das pessoas. As pessoas começam a tomar ranço do espiritismo. E não é a ideia. Então, a gente não pode, gente, pelo amor de Deus, enfiar o espiritismo goela abaixo dos outros. O espiritismo é para nós que estamos aqui. Vamos nos conscientizar. Nós estamos aqui, nós precisamos. Se um dia, companheiro, a companheira, ou papagaio, periquito, mãe, pai, filho, perguntar, aí é outra coisa. Aí a gente vai conversar, vai orientar. Mas eu não posso usar o espiritismo para ofender as pessoas, para criticar as pessoas, porque eu vou acabar com o espiritismo. Essa não é a utilidade. Gente, essa não é a utilidade espiritual. Aline, veio bem como é que chama? Quando você foi falando sobre essa situação do lixo mental e tudo, me veio o seguinte, assim, tem momentos que podem ser fases da nossa vida, que a gente vai acumulando essa situação do lixo mental, porque tem momentos que, assim, até cheguei a falar no que eu estava reclamando muito, você vai perceber que está reclamando muito. Isso é uma forma de acumular lixo mental. Você vai ruminando muitas coisas. Isso. Será que está muito ligado a algumas fases da nossa vida? Alguma coisa do tipo, assim, as fases que a gente também vai adquirir um conhecimento espiritual, adquirir um conhecimento do espiritismo, né, das diversas da nossa vida também. Isso aí, Raquel. A questão é o seguinte, amor. A gente reencarna, né, no lar que a gente necessita, não é isso que a gente aprendeu no espiritismo? Só que os nossos pais, se hoje a gente está batendo em cabeça, imagina os pobres coitados dos nossos pais, né? Que não tinham nada. Então, eles não souberam nos orientar, porque eles também não sabiam, né? E aí, a gente tem uma sociedade, uma cultura que não sabe quase nada. E é por isso que a gente sofre tanto que a gente sofre. E é por isso que a gente está aqui estudando. Porque a gente fazia porque a gente não tinha conhecimento, a gente não sabia o tanto que isso era prejudicial. Até porque os estudos sobre neurociência, que é o funcionamento do cérebro a partir de comportamentos, é muito novo, muito recente. Muito recente. Agora que eles criaram, agora não, já tem um tempinho, deve ter uns 20 anos. Mas até que chegou a gente ter acesso ao scanner cerebral, que a Nete Guimarães fala muito, que é para escanear o cérebro, ver como ele funciona diante de determinadas coisas que a gente passa. Tudo isso é muito novo. Então, você imagina, antigamente não tinha, ou seja, a gente não sabe quase nada, a gente precisa estudar, a gente precisa entender. E é nesse sentido que a gente tem que se perdoar também, entendeu, Raquel? Porque a nossa cultura não é uma cultura que estimula, né? Estimula o crescimento interno, o crescimento espiritual, o crescimento de sermos melhores. A nossa cultura não estimula nada disso. A nossa cultura estimula comprar. Nós somos a cultura do consumo. Você entra no Instagram, tem 1 milhão de opção de tudo. Você acha tudo, você compra tudo. Tudo milagroso, resolve o seu problema do dia para a noite. Você encontra tudo. Então, a nossa cultura é uma cultura que valoriza as facilidades rápidas. Só que a gente sabe que não é assim. Tudo
tudo que é interno, que é verdadeiro, é um processo. E para isso a gente tem que se dedicar, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que criar hábitos. E é por isso que eu estou sempre enfurnada em grupos, gente, encalacrada mesmo. Porque eu tenho a plena consciência que eu preciso de mais. Isso aqui me enriquece profundamente. Porque a sensação que eu tenho, quanto mais estudo, mais eu preciso estudar. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto que isso me preenche, o quanto que isso me resgata, o quanto que isso me tira dessas condições, essas condições psíquicas umbralinas, que é mágoa, ressentimento, falaram aí, né? Preocupação, tristeza com o passado, se cobrar, eu errei muito, eu erro muito, eu não posso errar, a culpa foi minha, a culpa. Então a gente guarda, a gente alimenta muito, né? Essas questões, culpa, autocobrança excessiva, perfeccionismo, a gente alimenta muito. Mas isso é o resultado de uma cultura extremamente materialista. É a cultura do consumo, gente. É assim, você compra e resolve, né? Então, a gente tem que estudar muito, entendeu, Raquel? Para sair dessa reclamação, desse pessimismo. Tá todo mundo assim, tá contagiante. E a gente tem que fazer esforços imensos para não cair nessa sintonia. Isso é um esforço, tá? Porque se você dormir, se você distrair, você está no negativismo. Ai, meu Deus, morreu tanto. Meu Deus, que momento é esse? Gente, ninguém usa máscara, ninguém se cuida, ninguém liga para o coronavírus, o povo é irresponsável. Não é assim, gente? Então, assim, eu gostei muito da fala que o Aurilson botou, né, Aurilson, lá no grupo, que com fé a gente vai para o umbral, ó, para o nosso lar, ou para uma colônia espiritual melhor que umbral. E nós estamos aqui exatamente para isso, né, Arilson? Por isso que a gente está estudando, por isso que a gente está orando, por isso que a gente está se analisando, porque o nosso desejo é esse, né? O nosso desejo é esse, é o que o Arilson falou lá. A gente tenta fazer as coisas certas, a gente erra, óbvio, mas a gente está lutando para fazer as coisas certas e isso já dá para a gente certas vantagens. A gente só tem que tomar cuidado com o ego, que é como eu falei. Gente, o ego, a gente vai estudar isso no sábado. O ego, ele tem uma máscara, porque o ego, ele tem máscaras. Não sei se eu já falei isso aqui para você. A gente vai estudar muito isso lá no estudo. Eu vou falar brevemente, eu não paro de falar nunca. O ego tem uma máscara chamada do espiritualizar. Sabe aquela pessoa que fala assim, sou espírita, eu estudo, eu sou espiritualizado. Então você está errado, eu estou certo. Eu sou espiritualizado. Não é assim, a pessoa não fala assim diretamente, mas ela se comporta. Entendeu? Sabe aquela postura de que espírito evoluído? Então, infelizmente, tem pessoas que começam a estudar para dizer se eu sou espiritualizado, você não é. Né? Ele não diz, mas ele age. Ele age assim. Tem aquele ar de superioridade moral. Aquele ar de superioridade espiritual. Vocês já viram isso no centro? Sempre tem, gente. No centro espírita... Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando. A gente vai lembrando, vai passando assim. No centro espírita sempre tem. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu me vigio, porque isso acontece, isso cria uma alienação na pessoa e ela acha que por ser espírita está ali no centro, né?
Aí faz várias dietas, não come carne, não, pronto. Ele é melhor do que os outros. Entendeu nada, gente. Isso é ego. Entendeu nada. O melhor, ele vai sempre se colocar como menor. Não foi assim que Jesus ensinou, gente? O menor se faz maior por ser menor. Jesus ensinou isso, Francisco de Assis ensinou isso, Chico Xavier ensinou isso. A gente não entra, o negócio não entra. A pessoa chega no centro, ela acha que ela é melhor que todo mundo. Ah, porque eu faço palestras, porque eu sou médium disso, médium daquilo, médium daquilo. Gente, grandes coisas. Não é isso que faz ninguém. O que faz ser o melhor é justamente a pessoa não achar que é melhor. Os últimos serão os primeiros, Jesus ensinou. Então o ego tem várias máscaras, vários tipos de máscara. Nós vamos estudar isso. Vamos lá, número 3, comunidades devotadas ao bem nas regiões de sofrimento. Manda ver aí, Eduardo. 3.1 Casa Transitória de Fabiano. Trata-se de um posto de auxílio móvel situado em plenas regiões umbralistas, que pode se deslocar na atmosfera quando se faz necessário. É importante instituição piedosa de socorro a espíritos que carregam o peso de amargos e dolorosos sofrimentos, recém-desencarnados ou não. André Luiz informa que a instituição fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado, servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Devido à sua localização em região mais inferior do Cacau, contém um sistema de segurança especial, constituído de defesas contra invasões e ataques. Entre estas destacam as defesas magnéticas e os pontos de vigilância humana, que contam com a assistência de numerosos servidores e de bondosos amigos que ali trabalham dia e noite. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes, em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Olha que bacana, gente, tá vendo? São os postos de socorros, né? De socorro, de auxílio, que tem nos umbrais, né? E que provavelmente também os espíritos que trabalham lá são espíritos bons. Para aceitar esse tipo de serviço, são espíritos trabalhadores. Então, muito provavelmente a gente passe para receber socorro, para trabalhar também, né? Muito legal. Gente, eu queria falar outra coisa que eu lembrei aqui, também que é muita característica de espíritos umbralinos, é a pessoa que alimenta revolta. Então, eu tinha uma colega espírita também, que ela reclamava muito, ela falava que não era desse planeta. E ela falava, eu não gosto desse planeta, eu não sou desse planeta, eu tenho certeza que eu sou de outro planeta, eu não gosto daqui, eu me sinto sozinha, eu detesto esse planeta. Então, isso também é uma característica de espíritos inferiores. Porque ela pode até ser de outro planeta, eu acredito que ela seja. É um espírito que veio, né, degradado. Nós sabemos pelo Haroldo Dutra que ainda existe alguns capelinos rondando por aqui, mas também tem espíritos também de outros planetas também. E aí eu lembro que eu esclareci na época a ela, eu falei o seguinte, falei, olha, você pode até não ser daqui, mas você está aqui. Então, isso já indica de que você tem um aprendizado para fazer aqui. E que muito provavelmente, se você não fizer esse aprendizado, você não vai sair daqui. Porque você não está aqui à toa. Você precisa aprender a confiar em Deus e na espiritualidade
que diz que se você foi colocado aqui, existe uma utilidade. E a utilidade é justamente para ela trabalhar essa revolta. Lembra que eu falei aqui que a gente perde quando não dá valor? Foi o que aconteceu com os capelinos quando eles foram degradados. É o que provavelmente aconteceu com ela. Ela vivia uma condição X em um outro planeta que ela não valorizou. Ela foi mandada a um planeta inferior para aprender a valorizar o planeta que ela veio. Só que qual é a primeira postura? Revolta. A gente não aceita. Só que a revolta resolve alguma coisa, gente? Resolve nada. A gente tem que aceitar. A revolta não resolve nada. Eu converso com muitas pessoas que não são espíritas, muitas espíritas ainda, que eu acho que é pior ainda, que a pessoa... É aí que você vê como que na prática a vivência é outra. Esses dias eu conversei com um amigo meu espírita, ele estava revoltado, que ele trabalhava, que ele pegava ônibus lotado, que ele podia pegar coronavírus. E ele é espírita, ele participa de grupo de estudo meu. Então, eu falei para ele, amigo, sua revolta não vai mudar nada. Você está passando tudo que você está passando, porque você já deve ter feito coisas para estar nesse lugar. O que você pode fazer agora é mudar a sua postura para que você conquiste novos lugares. Porque a revolta não resolve nada. Nada. A revolta não resolve nada. A gente só tem uma forma de resolver. Mudando a nossa postura, aceitando a nossa condição, por pior que seja na nossa cabeça, aceitar a nossa condição e fazer algo para mudar. Porque se a gente não fizer, a gente vai perder tudo que a gente tem. E na próxima a gente vem numa condição pior. Então, a gente tem que refletir bastante que Vitimização, né? Isso, vitimização, ótimo. A máscara da vítima. Você falou de outra máscara do ego. Kelly, uma coisa que eu vejo assim, principalmente na casa espírita que eu frequento, assim, e por aí, aqui na minha região, que tem acontecido bastante, é a depressão. E em cima disso, assim, a gente vê dentro disso de revolta, o pessoal não se conformando com a situação, falta de fé em Deus, coisa e tal, e parece que o mundo vai acabar, né? Mas aí eu penso assim, ó, eu particularmente sempre procurei e procuro manter uma atitude positiva perante a vida. Eu tenho fé, eu trabalho, eu estou longe de ser um anjinho, né? Eu sei que daqui a pouco eu vou para um grau, coisa e tal, mas peço que se eu for, eu vou. Eu sempre peço para ser um maqueiro, sabe? O maqueiro, eu sempre peço para ser um maqueiro. Pode ser num grau, pode ser em qualquer lugar. Enquanto eu estiver carregando a maca, eu não estou em cima da maca, né? Isso, muito bom, Ariel. O que acontece? A minha preocupação assim, é que a gente não, tipo assim, sabe, não se deixar levar pelas dificuldades e manter a fé em Deus, porque daqui a pouco a gente assume uma atitude pessimista na vida e entra em depressão e daí vai pro grau. Isso, Né? Então, isso mesmo. essa angústia, esse medo, esse receio, não aceitação da vida, isso às vezes gera assim uma depressão, né? Eu conheço muita gente que tem depressão, inclusive espíritas, né? Isso. Eu sempre digo que nós temos que ter uma atitude positiva perante a vida, né? Isso aí. Excelente. Adorei a ideia do maqueiro. Muito me conforta. Nossa, se eu já estiver trabalhando para os grupos socorristas, né, Arilson? Já estou feliz da vida. Amém, assim seja. É isso aí, gente. A gente tem que ter uma atitude positiva, otimista. Eu sempre... Isso, Aline, a prática é difícil mesmo, né? Mas a gente fala para ver se essa fala se torna uma prática. Essa é o nosso ideal. Eu sempre falo, a gente tem que ter mesmo uma atitude positiva, uma atitude otimista. E sempre que eu falo de condições umbralinas e condições inferiores, eu sempre falo com uma conotação de brincadeira para suavizar o tema, para não ficar pesado, para não ficar pessimista. Exatamente nessa ideia, entendeu, Arinho? Para não ficar uma coisa depressiva. Então, como eu tenho que falar de coisas, né? De vale de suicidas, de coisas pesadas,
Eu estou sempre tentando fazer uma brincadeira para suavizar, para que não venha esse tom depressivo, negativo, que muitas vezes a gente se pega. E a depressão é um estado de alma pessimista, negativo, tudo é cinza, tudo é sem graça, nada tem graça, nada tem ânimo, nada tem valor. E tudo isso começou com pensamentos negativos que a gente vai alimentando, e aquilo vai aumentando. Isso você vai destruindo a produção cerebral de serotonina, de dopamina, e vai acarretando um déficit físico. E aí depois só se corrige com a medicação. Mas tudo... Isso. Daqui a pouco a gente não está sozinho, né? E é o curso isso mesmo. vai cada vez para trás, né? É por isso que eu sempre falo sobre alimentar os pensamentos. A gente tem que tomar cuidado para não alimentar os pensamentos negativos. Os pensamentos vêm na nossa cabeça e a gente não pode alimentar. Então, na semana passada, eu tive um embate muito forte com uma colega espírita e ela me confrontou de uma maneira muito agressiva, muito violenta. Eu falei algumas coisas com ela, mas depois da discussão aquilo ficou remoendo na minha cabeça. E aí toda hora eu parava e falava, não vou alimentar isso, não vou ficar pensando nisso. Aí tirava. Daqui a pouco voltava um negócio na minha cabeça. E eu não vou ficar pensando nisso, não vou ficar alimentando isso já passou, isso não vai me dominar. Eu não vou ficar... Porque você começa a rever a cena da discussão e aí você começa a pensar em coisas que você poderia ter feito, ter dito. Isso não existe. E eu parava, não vou fazer isso. Não existe, isso não acontece. Então, isso eu tô colocando para vocês lembrarem da luta que a gente vive na mente para não ficar alimentando as situações aversivas que a gente vive. E eu vivo isso também. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou psicóloga, eu sou médium, sou espírita há mais de 20 anos. Eu vivo isso também. Só que eu tô sempre assim, não, eu vou ficar... Não, para com isso. Aí eu fico tentando elaborar, aí eu fico tentando resolver para não ficar alimentando mágoa, raiva, irritabilidade na minha cabeça. Isso é uma luta, gente. Isso é uma luta. Isso não se resolve no passe de mágica. Eu faço isso há anos, há muitos anos. Ou seja, é um processo. Fala, querido. Por isso que é importante a questão que você colocou outra vez, da meditação. Porque você só consegue perceber esses pensamentos, tomar consciência através da meditação, do treino da meditação. Sem isso você não consegue, não percebe. Você entra na bola de neve de pensamento. Exato. Excelente colocação, Eduardo. Eu consigo fazer as análises graças à meditação. Como eu tenho o hábito da meditação, eu já vejo logo. Quando vem o pensamento intrusivo, eu já detecto, porque a meditação me dá esse estado de consciência, de eu perceber. Mas muitas pessoas não percebem. Quando elas veem, elas estão mal, porque passou o dia inteiro remoendo. Essa pessoa que veio me confrontar, o acontecido já tinha passado uma semana, ela veio me confrontar, eu tomei até um susto, eu falei, meu Deus, eu nem lembrava mais disso. Ela ficou uma semana remoendo isso para vir falar comigo. Então você percebe como a pessoa que não pratica meditação, não tem consciência, ela não vê, ela não percebe. E aí ela passa uma semana com um mal-estar, uma angústia, uma mágoa, um sentimento ruim, porque ela não percebe o que está acontecendo. Então, graças a Deus, a meditação me ajuda muito nisso, porque eu percebo esses pensamentos e luto, confronto eles, falo, não vou alimentar,
não vou ficar pensando nisso, isso vai me levar para o buraco, não quero isso para mim. Aí faço os meus relaxamentos, as minhas preces, minhas meditações, peço ajuda à espiritualidade, peço para eles me orientarem, vou analisando, vou avaliando. Aí meu mentor vem, sopra no meu ouvido, ora por ela, ajuda ela em oração e tal. Aí eu vou resolvendo, mas isso também é um processo, não é do dia, sou espírito evoluído do dia para a noite. Não, não é, gente, não é. Isso é um processo que a gente vive. Vocês imaginam o Chico Xavier, quando foi começar a escrever romance, Emmanuel falou para ele, Chico, você precisa ter condição mental para psicografar os romances. Você está muito preocupado com a sua família. Chico Xavier relata isso no Pinga Fogo de 1980. Eu já assisti esse vídeo 1 milhão de vezes. Maravilhoso. Ele fala isso, que ele queria escrever romance igual Zilda Gama, e Emmanuel falou para ele, para que você faça isso, você tem que ter condição mental. Chico Xavier, gente. Meu Deus, eu fico pensando, tem condição mental nenhuma, né? Enfim, é isso aí, tá? Vamos meditar para a gente aprender a lidar com esse lixo mental, remoer mágoa, ressentimento, ficar ruminando. Alguém magoa, critica a gente fica uma semana pensando naquilo. Isso tudo é lixo mental, gente. Tudo que é passado é lixo mental, tá? 3.2, Eduardo, colônia correcional. Trata-se de uma obra assistencial constituída pela Legião dos Servos de Maria, voltada para o atendimento aos suicidas e firmemente orientada pelos ensinos e vivências do Evangelho de Jesus. Os seus dirigentes e servidores agem em nome de Maria de Nazaré, sua mentora e orientadora maior. A instituição é cercada por sólida fortaleza composta de um conjunto de muralhas fortificadas encravadas em regiões abismais, conforme descrito por Camilo Cândido Botelho. Era uma região triste e isolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelos cidades continuadas, nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza índice. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. Não devendo